Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais uma aula de História do Brasil. Eu sou o professor Rodrigo Udo e hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo. Bom, na última aula nós falamos então sobre a importância da União Ibérica, correto? A União Ibérica foi de 1580 a 1640. E é aquela união entre Portugal e Espanha, justamente porque Portugal perdeu o seu herdeiro do trono, beleza? Bom, mas é o seguinte, em 1640 nós temos a retomada de uma dinastia, Portugal faz uma revolução e consegue colocar então um rei no trono, que é o Dom João IV, beleza? Então esse camarada assume o trono. E aí existe uma pergunta, né? Bom, o Tratado de Tordesilhas aqui perdeu a sua função. E a partir de agora, o que vai acontecer? Bom, primeiramente, Portugal vai entrar numa série de discussões com a Espanha que vão ficar resolvidas só lá no século XVIII, sobre território. Então, há muitas disputas territoriais nessa fase. A gente vai falar sobre a conclusão dessas disputas posteriormente. Outra questão muito importante, então, disputas territoriais com a Espanha. Beleza? Bom, então isso aqui fica resolvido só lá no século XVIII. A gente vai falar sobre isso posteriormente. Outra questão importante é o seguinte, nesse período onde você tem aí a coroa espanhola meio que tomando conta do território português, a gente vai ter, por exemplo, a chegada da Inquisição. Por quê? Porque a Inquisição era mais forte na Espanha do que em Portugal. Gente, não chegou a morrer ninguém, pelo menos não existe nenhum documento que prove que morreu gente no Brasil por causa da Inquisição. Algumas pessoas foram levadas para Portugal e lá foram executadas, mas o número é muito pequeno mesmo, são 19 pessoas ao todo. Tá? Claro que eu não gostaria de ser nenhum dos 19, né? Mas comparado, por exemplo, ao número de pessoas que morreram na própria Europa e na América Hispânica, então é um número muito pequeno. Outra coisa importante, nesse período nós vamos ter as invasões estrangeiras. E aí é válido a gente sempre lembrar do caso específico da Holanda. Tá? Nós falamos na aula passada que de 1645 em diante, nós vamos começar a ter uma série de rebeliões no sentido de expulsar os holandeses do Brasil, tá? Do Nordeste. Então nós vamos ter lá entre 1648 e 1649 a insurreição pernambucana. Ah, professor, você já comentou isso aí na aula passada. Bom, gente, isso aqui é muito importante pelo seguinte. Dentro desse período, quando Portugal retoma o controle da região, eles vão acabar exigindo que os holandeses paguem, né, os impostos que sempre foram exigidos. Os holandeses vão ter muita resistência com isso, vão repassar os impostos para os proprietários de terra e, no final das contas, uma série de hostilidades vai acabar empurrando os holandeses para fora. Essa é a única consequência da retomada dos portugueses? Não. Em 1648, aconteceu um episódio muito importante, que é a retomada do Porto de Luanda. Onde fica Luanda? Luanda é atualmente a capital de Angola. Ora, qual a importância disso? Os holandeses haviam tomado o porto português em Angola, na África, justamente para poder garantir a chegada de negros escravos no Brasil. Mas o que a gente nota aqui é o seguinte, é que os portugueses retomaram e voltaram a exigir a utilização de mão de obra escrava negra. Então, no Brasil,
ocorre a imposição do uso de mão de obra africana. Gente, isso é muito importante. Por quê? Porque a coroa portuguesa ganhava dinheiro com isso. Agora, a gente deve lembrar de uma coisa muito importante. Não é porque a coroa portuguesa ganhava dinheiro com isso, não é porque a coroa portuguesa impôs essa obediência, essa lei, que necessariamente quem está no Brasil vai obedecer. Muita gente continuou desobedecendo a lei e utilizando mão de obra indígena. Isso vai acabar gerando uma série de desconfortos. A gente vai falar sobre isso adiante. Daí é o seguinte, a grande questão que a gente precisa levantar aqui é a seguinte. Bom, a coroa portuguesa voltou a retomar o controle da situação. A produção de açúcar voltou também relativamente ao seu normal, mas eu falei para vocês na aula passada que a Holanda era o principal mercado econômico que Portugal tinha. E agora, com a expulsão dos holandeses, as relações entre Portugal e Holanda vão ficar arranhadas. Então o que acontece? Holanda rompe relações comerciais com Portugal. E agora? Com quem Portugal vai fazer comércio? Para quem Portugal vai vender esse açúcar? E aí é o seguinte, os portugueses saem para o jogo da sedução, né? Vão buscar alguém que possa ser esse parceiro comercial. E aí é o seguinte, acontece no comecinho do século XVIII o chamado Tratado de Methuen, também conhecido como Tratado dos Panos e Vinhos. Com quem Portugal fez esse tratado? Portugal vai fazer esse tratado com a Inglaterra, tá certo? Então vamos colocar aqui a Inglaterra, desde então, guarda bem isso, daqui para frente a Inglaterra vai estar muito presente na história, não só de Portugal, como do Brasil. A Inglaterra passa a ser, então, o principal parceiro econômico de Portugal. Então, outro aspecto que eu acho importante a gente levantar é o que está escrito aqui, ó, panos e vinhos. O que isso mostra para a gente? Portugal não era um país industrializado, tampouco tinha feito alguma coisa parecida com revolução técnica ou científica, tá? Então Portugal era um país extremamente dependente de quem já tinha feito isso. Ora, o que Portugal produzia? Portugal produzia um pouco de vinho, produzia um pouco de azeite e era só, né? Dependia muito da colônia. Então, nesse caso, Portugal entrega produtos de baixo custo, de baixo valor agregado e compra na Inglaterra produtos de alto valor agregado. Então, o que acontece? Vai começar a aumentar a dívida interna e a dívida externa de Portugal, tá bom? Essa dívida, se é de Portugal, vai ser também da colônia. Beleza, galera? Bom, vamos em frente. A grande questão que sobra agora é a gente entender o seguinte, professor, e aqueles caras que ficaram no Brasil? E os bandeirantes? Porque é o seguinte, sem o cuidado da coroa portuguesa, esses caras avançaram muito para o interior do Brasil, né? Foram buscando índios para poder utilizar como escravos mesmo, indiscriminadamente. Mas agora a coroa portuguesa proibiu. Então é o seguinte, muitos bandeirantes vão desobedecer a coroa portuguesa e vão continuar escravizando índios. Outros bandeirantes vão para o que nós chamamos de sertanismo de contrato. Isso é bem comum. Sertanismo de contrato. O que é o sertanismo de contrato? Você contrata um bandeirante para fazer uma expedição específica para o interior do território.
do sertão, né? Ou você quer que ele busque alguns negros, ou você quer que ele procure determinada erva ou animal, ou traga índios para você. Então, esses camaradas prestavam esse tipo de serviço. Mas muitos bandeirantes vão guardar na sua mente a ideia de que ainda era possível buscar ouro. Então, daqui para frente, por mais ou menos meio século, nós vamos ter muitos bandeirantes invadindo o sertão do Brasil em busca de ouro mesmo. Não só ouro, mas pedras preciosas, diamantes, essas coisas, né? Então os caras vão começar essa busca frenética por isso. Resultado, em 1693, olha que importante isso, é encontrado ouro em quantidade ou condições, para quem estiver anotando aí, né? Em quantidade de exploração. Ou seja, foi encontrado ouro em quantidade suficiente para ser explorado e gerar um novo ciclo econômico. Bom, isso era 1693. Alguns historiadores divergem com relação a essa data específica. Mas fato é que a coroa portuguesa não ficou sabendo imediatamente disso. Por quê? Porque todo mundo sabia que na hora que fosse descoberto o ouro, o que a coroa portuguesa ia querer implantar na hora? O quinto, tá? O que é o quinto? É 20% de tudo que se extrai da terra. Lembra que lá atrás, quando eu dei aula de capitanias hereditárias para vocês, eu expliquei. 10% de tudo que é produzido e 20% de tudo que é extraído vai virar o quê? Vai virar imposto. Então a coroa portuguesa não ficou sabendo imediatamente. Alguns historiadores dizem que mais ou menos 2 anos depois a coroa portuguesa ficou sabendo. Então a data que ela pode divergir um pouco, por isso ela é pouco importante nesse contexto. Vamos lá. Então vamos para o nosso outro pedaço do quadro aqui. Em 1695, a coroa portuguesa envia seus próprios mineradores. Aí aqui, gente, nós vamos ter o que nós podemos chamar de treta. Por quê? Imagina você o seguinte, os bandeirantes estavam já há muito tempo nesse território buscando ouro. Né? Você vai ter aí gente como, por exemplo, o Fernão Dias. O Fernão Dias, inclusive, é um caso bem interessante. Ele acabou morrendo, tendo perdido tudo, chegou a matar um filho em busca de diamantes. Né? E ele achou que tinha encontrado, o negócio era esse. Existia, inclusive, uma lenda no Brasil de que, entre os bandeirantes, de que existia a cidade de ouro, a Eldorada brasileira. Né? Entre os espanhóis existia o mito da Eldorado, né? Uma cidade toda de ouro e tal. Os portugueses também tinham, eles chamavam essa cidade de Sabarabuçu. Né? Eles achavam que essa cidade era uma cidade encantada, cheia de ouro, mulheres nuas, né? Daquela coisa toda. E realmente, no caso do Fernão Dias e muitos outros, o Fernão Dias é só uma pessoa mais destacada nesse contexto, mas muitos bandeirantes venderam todas as suas propriedades e faziam grandes campanhas no interior do Brasil em busca disso. Contratavam vários índios, né, várias pessoas, contratavam várias expedições para fazer essas caminhadas para o interior do Brasil em busca de ouro. No final das contas, a coroa portuguesa manda os seus próprios exploradores. É claro, os caras ficaram chateados. Pô, nós estamos procurando esse ouro aqui há tanto tempo e agora a coroa portuguesa manda os exploradores dela. Pior, esses exploradores chegaram e quiseram expulsaram os bandeirantes. Esse episódio é muito importante, você deve anotar. Entre 1707 e 1709 acontece a chamada Guerra dos Emboabas.
Quem são os emboabas? Emboaba é uma expressão indígena que significa, vamos colocar aqui, ave de pés emplumados. Ah, você fala, nossa, não tem nada a ver, né? Que jeito ridículo de se xingar alguém. Mas acontece que a expressão emboaba significava, numa tradução livre, o estrangeiro. E não só estrangeiro, o estrangeiro indesejado. Bom, aqui a gente vai ter, representando os interesses dos emboabas, um cara chamado Borba Gato, Manuel de Borba Gato. E no final os bandeirantes vão acabar lutando contra os chamados emboabas. Então, normalmente você pode ver essa expressão no vestibular, ela pode aparecer, são vicentinos versus emboabas. Ora, quem são os vicentinos? São os caras que saem da capitania de São Vicente. Tá? Por quê? Porque a capitania de São Vicente é o ponto de partida de todos os caras, da maioria, pelo menos, dos bandeirantes. Tá? A grande parte das expedições que foram para o interior do Brasil partiam de São Paulo, tá? Que era chamada de São Vicente. Então você vai ter aqui a disputa entre vicentinos e emboabas. Quem venceu essa guerra? Com o apoio da coroa portuguesa, os emboabas, então, conseguiram expulsar os vicentinos, que vão, por felicidade, talvez, acabar encontrando ouro no que hoje é a região de Goiás, entre Goiás e o Mato Grosso. Tá? Mas esse acabou sendo um atrito muito relevante. Tá bom? Bom, gente, é o seguinte. No que diz respeito ao ciclo do ouro, a gente precisa lembrar de algumas coisas. Vamos colocar aqui, ciclo do ouro. Quando se descobre ouro, ainda que não tenha internet, ainda que não tenha telefone, essa notícia se espalhou boca a boca por toda a colônia. Então é normal que essa região vai acabar sendo superabitada. Muita gente vai para lá. E normalmente quem está indo não está indo preocupado em plantar, colher, está indo preocupado em tirar ouro. Então, algumas coisas são muito importantes aqui. Primeiro, a lei aqui era a lei da pistola. Tá? Então havia muita violência. Esse é um ponto bem importante. Outro ponto bem importante que nós devemos ao ciclo do ouro é a questão da urbanização. Esse é um outro aspecto bem importante. Por quê? Porque as pessoas vão acabar com o tempo estabelecendo moradia ali. Então elas vão construir suas casas, no final começa a chegar um cara abrindo um comércio, outro que vai plantar um alface. Existem pessoas que vão viver ao redor dessas minas sem nunca ter visto ouro, tá? Muita gente, inclusive, vai ganhar muito dinheiro, vai fazer sua vida e fazer riqueza sem nunca ter ido de fato às minas. Então você vai ter, por exemplo, pessoas chegando aqui com prostitutas, você vai ter gente, por exemplo, vendendo gado. Aliás, esse é um outro ponto muito importante. Eu disse para vocês anteriormente que muita gente vai criar gado para poder produzir o açúcar. Isso é normal. E que isso ajudou a interiorização da ocupação. Bom, na região das minas, eles precisam comer carne. E essa carne vem de onde? Essa carne, então vou colocar aqui, ó, carne vem do Rio Grande do Sul e Bahia. Tá? A carne normalmente vem dessas regiões. Ora, o que isso significa? Significa, vou até escrever com outra cor aqui, que está havendo integração econômica na colônia. Gente, esse é um ponto muito importante. Porque a coroa portuguesa não tem como impedir que isso aconteça, tá? Apesar de a coroa ver isso nem sempre com bons olhos, especialmente do comércio da Bahia com outras regiões, porque a Bahia era a região que a coroa portuguesa melhor controlava, era a capitania da coroa portuguesa ainda, mas é um episódio, um fato, um episódio que a coroa portuguesa não consegue controlar.
e isso começa a denotar uma certa liberdade, né, dentro da colônia. As pessoas estão sendo mais livres para poder comercializar. Está havendo integração entre as pessoas, independentemente de onde elas morem. Só para vocês terem uma ideia, vamos pegar aí o caso do Paraná e de Santa Catarina, né? Você tem o gado saindo do Rio Grande do Sul, né, da região de Viamão, e esse gado vai cortar o interior do que hoje é Santa Catarina e o Paraná. Esses dois estados devem muito da sua interiorização e da sua urbanização só pelo fato de ter gente passando por aqui. Tá? E aí depois você leva esse gado até Sorocaba, onde ele é de novo engordado, até chegar à região das Minas. Então essa integração econômica na colônia ela é importante até para a urbanização, não só da região das Minas, mas também para o restante da colônia. Tá? E o último ponto que eu quero destacar aqui é a questão do barroco. Por quê? Porque existiam pessoas que tinham um pouco mais de condição financeira e acabaram, ao pagar seus dízimos, ao dar as suas ofertas para a igreja, proporcionaram condições de haver o florescimento desse estilo artístico no Brasil. Vale lembrar que o barroco não é tipicamente brasileiro, ele é um estilo artístico europeu, mas ele é trazido para cá e como era um modelo, né, o modelo artístico vigente, estava no auge, isso daí na Europa, eles resolveram então adotar esse modelinho para cá, beleza? Bom, gente, é o seguinte, o auge da exploração do ouro fica entre os anos de 1735 e 1756. Tá? Se a gente pegar esses anos aqui especificamente, são os anos em que há a maior produtividade. Bom, a coroa portuguesa tem pelo menos 3 métodos de cobrar impostos disso aqui. Quais são esses métodos? Nós temos a chamada finta, nós temos a chamada captação e mais tarde as casas de fundição. Muito bem. O primeiro método a ser adotado foi a captação. Como é que funciona a captação? Cada pessoa vai pagar impostos, cada pessoa que vive na região das Minas vai pagar impostos tendo em vista a quantidade de escravos que tem. Mas esse modelo não rolou muito bem no começo. Por quê? Porque muita gente falou assim, mas eu posso ter 10 escravos, vou ter que pagar impostos por 10 escravos, mas eu não estou encontrando ouro suficiente. Dei o azar de pegar uma região ruim e não estou tirando ouro. Então não acho justo pagar. E aí teve algumas rebeldias na colônia e tal, o rei voltou atrás e estabeleceu a finta. O que era a finta? Cada explorador deveria dar para a coroa portuguesa 30 arrobas de ouro por ano. Mas esse aqui também não rolou. Por quê? Porque o rei não achou legal. Porque ele falou assim, vai que o cara tá achando muito mais ouro, ele vai me pagar só 30 arrobas. E já que os caras estão encontrando tanto ouro lá, 30 arrobas é pouco por cara, né? Então acho que é pouco. Então captação os colonos não aceitaram, finta o rei não aceitou, depois o rei quis voltar para a captação, até que mais tarde vai ser instalada as casas de fundição. Eu falei sobre isso na aula passada, vale comentar de novo. A gente tem aqui um aspecto muito importante, vamos chegar nessa partezinha do quadro aqui. Em 1720, as casas de fundição acabaram redundando na Revolta de Vila Rica, também conhecida como Revolta de Filipe dos Santos. Beleza, gente? Aqui é o seguinte, moçada. Nós sabemos que na hora que vai se instaurar as casas de fundição, a intenção era a seguinte. Olha, do tanto que você tirou de ouro, o pó já vai ser separado, o pó do ouro já vai ser separado, derretido e levado para a coroa imediatamente. E você fica com os seus 80%.
Muita gente viu que 80% não era suficiente para custear todo o gasto de tirar ali. Então muita gente tentava desviar, né, de alguma maneira, criar algum mecanismo de não pagar esses impostos. E é lógico que muita gente, quando percebeu que as casas de fundição eram um jeito muito eficaz de cobrar imposto, resolveram não explorar mais. Felipe dos Santos foi um dos caras que ficou desempregado nessa brincadeira e resolveu peitar, então, o governo de Minas, né, o governo geral de Minas Gerais, Minas Gerais era governada pelo Conde de Assumar. Ele cerca, né, com seus capangas a casa do Conde de Assumar e ele pressiona, fala, olha, nós não queremos casa de fundição. 16 dias depois, o Conde de Assumar aparece então ao redor de Vila Rica com 1.500 homens. Felipe dos Santos então é preso a cavalos, estourado, e ele acaba obviamente morto e a revolta então é esmagada. Beleza? Então, gente, na nossa próxima aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre as revoltas que aconteceram no século XVII, no começo do século XVIII, e começar a tratar um pouco mais das condições que acabaram sendo criadas por conta da descoberta e chegada do ouro na vida da colônia, beleza? Não esquece de fazer exercício, a gente se vê na próxima aula. Tchau!